Olá, pessoal, tudo bem? Vamos conversar um pouquinho sobre agressividade? Na verdade, a gente está preparando aí para vocês algumas séries de vídeos falando a respeito dos principais problemas comportamentais dos nossos gatos. Então, aquelas reclamações, aquelas situações que a gente mais vê no dia a dia da clínica, nós vamos conversar aqui. A gente vai começar falando aí sobre agressividade. Não vamos falar tudo nesse vídeo, a gente tem muita informação e nós temos também tipos de agressividade. Então a gente vai separar aí um pouquinho, vai conversar ao longo de um determinado período para que a gente passe para vocês tudo o que vocês precisam saber a respeito, como é que a gente diferencia esses tipos, quais são as causas, né, os gatilhos de comportamentos agressivos e como é que você vai manejar isso em casa. A primeira coisa que a gente precisa pensar com relação à agressividade é se a agressividade é um problema. Será que isso é uma doença? O gato agressivo, né, ou que manifesta algum comportamento de agressividade, necessariamente ele tem um problema? A gente precisa pensar na questão natural, na questão biológica. Isso vale para o nosso gatinho, isso vale para um cão, isso vale para a gente. Em determinadas situações, nós somos agressivos, naturalmente. Nós temos reações de agressividade e isso tem a ver com sobrevivência. Se a gente pensar no homem lá das cavernas, se a gente pensar nos felinos selvagens ou até nos gatos domésticos, né, mas que têm vida livre, que ficam em colônias, às vezes em algum terreno baldio perto da sua casa, aqueles gatinhos que não têm tanto contato com pessoas, ou mesmo que tenham, mas em determinadas situações esses animais precisam de um comportamento um pouco mais agressivo para se defender, para caçar, ou seja, para sobreviver. Então a gente não pode dizer que a agressividade é uma doença e ponto final. Nós temos que diferenciar. Então, será que essa reação ela está adequada naquela situação? De repente o gatinho ele pode manifestar ali um comportamento agressivo, um pouco exagerado, ou numa situação em que a gente não espera isso. Na verdade, a gente primeiro precisa entender o comportamento, identificar, né, esse gatilho para a gente conseguir trabalhar da melhor maneira possível. É fato que a agressividade traz problema para a gente. Então a gente está brincando com o nosso gato, de repente ele tem uma reação aí, fica um pouquinho mais bravo, a gente se machuca. Tem uma criança em casa, um filhinho pequeno, a gente não quer que numa reação agressiva o nosso filho se machuque, aí sai arranhado, mordido pelo nosso gatinho. Então a gente precisa sim avaliar essas situações para conseguir trabalhar da melhor maneira possível. Então, para a gente falar disso, né, a gente não fala simplesmente da agressividade. Nós temos que avaliar onde ela está acontecendo, né, de que forma ela acontece, o que dispara esse comportamento. E aí a gente vai ter aí uma série de vídeos falando a respeito de todos esses tipos. Eu espero aí que vocês curtam, né, esse assunto. Coloquem situações que vocês passam, né, que vocês precisam aí de ajuda, alguma coisa que vocês viram, algo que o gatinho de vocês fez. Vamos conversar a respeito disso. Tenho certeza que vocês com certeza já passaram por alguma situação. A primeira coisa, como é que a gente identifica que o gato está agressivo ou que ele vai ter alguma reação de agressividade? O que a gente percebe no gato? Ele não vai brigar com a gente, né? Uma pessoa começa a ficar nervosa, começa a brigar, a gente, né, pode parar por ali. Mas e o gatinho? O que ele vai fazer? De forma geral, a gente observa mudanças de postura. Então, o gato vai ficar, né, ele às vezes se ergue, abre o peito, eriça a pelagem, a gente percebe mudança na expressão facial, então uma orelhinha que cai para trás, um olhinho que fecha um pouco, algumas movimentações ali, né, do corpo, uma cauda batendo mais forte no chão. Tem alguns sinais específicos que a gente percebe ali
né, a mudança daquele comportamento, que a gente percebe que o gato está ficando bravo e a gente pensa que dali para frente a gente pode ter realmente um ataque, né, uma mordida, um tapa, uma arranhadura, alguma coisa nesse sentido. Então é importante vocês conhecerem o gatinho de vocês, qual é a linguagem corporal do seu gato numa situação de tranquilidade, e numa mudança de linguagem vocês vão conseguir identificar aí uma mensagem. Opa, tem alguma coisa que não está tão legal. Então isso é importante. A leitura do animal. Falando aí da espécie, então conhecer o que é natural da espécie. A gente já fez vídeo a respeito disso, dá uma olhadinha lá no nosso canal. E também conhecer o seu animal, né? O seu indivíduo, porque nós temos aí características que são peculiares àquele indivíduo. Se você tem vários gatinhos, você percebe diferença entre esses gatos. Então, observe bastante os seus bichinhos. Aprenda a fazer a leitura, né, dessas linguagens. E aí você vai conseguir avaliar, né, localizar ali com mais facilidade alguns pontos que são importantes. Outra coisa que a gente observa, vocalização. Em determinada situação, você vai pegar o gatinho, ele começa a emitir um som de alerta. Ele está te avisando que ele não está gostando, ele está incomodado e ele começa a te avisar. Dali para frente você precisa tomar cuidado. Você vai continuar a mexer nesse gatinho, você vai parar, é um sinal de alerta. Às vezes borrifar a urina também é um sinal de desconforto, de que algo não está legal e aquele animal está começando a ficar agitado e ele pode ter alguma reação agressiva com relação a você, ou a uma outra pessoa, um outro animal. Aí vem os tipos, né, de agressividade que a gente vai conversar ao longo dessa série. O que é legal a gente observar é que isso é muito comum, a gente passa por isso na clínica, na rotina. Às vezes a gente nem está fazendo um atendimento de clínica comportamental, a gente vai vacinar um gatinho, mas o tutor chega com ele na caixinha, coloca na mesa de atendimento e já fala pra gente: olha, Carol, toma cuidado porque meu gato é muito bravo. Dificilmente as pessoas conseguem fazer exame, mexer com ele, não sei como vai ser para você vacinar porque ele é muito bravo. Isso é muito comum, eu passo por isso toda semana, não vou falar todo dia, mas toda semana sim. E aí, quando a gente começa, né, a manipular esse gatinho, quando a gente começa a lidar com ele, a gente percebe que ele não é um animal que naturalmente expressa aí uma agressividade exagerada, né, fora do normal. Não é isso. O que a gente tem que lembrar? Esse gatinho está fora de casa, ele está numa clínica veterinária, ou de repente ele está em casa, né? A gente faz atendimento em domicílio, mas é uma pessoa estranha que está ali naquele ambiente. Eu quero manipular esse animalzinho. Ele pode estar com medo, ele pode já ter passado por alguma situação que não foi tão agradável para ele antes. Será que ele foi contido de uma forma muito brusca? Várias pessoas tentando segurar aquele gato para fazer uma vacina ou para coletar um sangue? Isso tudo vai ficando, né, no repertório ali, na memória desse animal. Então ele pode simplesmente estar em alerta. E numa situação de alerta, lembra aí do comportamento natural, né, do comportamento de defesa, de sobrevivência. Se você está em alerta, qualquer sinal, qualquer movimento brusco, às vezes pode fazer com que você desencadeie aí uma reação mais agressiva. Isso é natural da gente esperar. Então essa é a primeira avaliação que a gente tem que fazer. Qual é a situação em que esse comportamento está acontecendo? Será que é anormal a gente esperar uma patada, né, uma bufada em determinada situação? A gente precisa sempre começar a olhar por aí. Situações em que o seu gatinho sente dor. Então, de repente, ele está com alguma dorzinha, ele está doente, você ainda não tinha percebido, mas você tenta mexer com ele ou você vai pegar o seu gato, às vezes de um jeito que você sempre fez, mas naquele momento ele te mordeu, por exemplo. Será que esse gatinho não está sentindo alguma dor? A gente, né, quando foi pegar, ele sentiu aquela sensação de dor e por isso ele te mordeu? Será que ele não tem aí alguma doença que possa predispor, né, a comportamentos de agressão?
não está tomando nenhuma medicação que possa dar aí alguma reação mais específica. Então, lembrem desses pontos, tá? E os profissionais, nós, estamos aqui para ajudar vocês a fazer essa avaliação. Legal, então a gente falou aí, né, a introdução com relação à agressividade e tudo que a gente precisa avaliar para trabalhar aí o nosso gatinho agressivo, né? Seja essa agressividade algo natural que a gente quer controlar ou realmente se a gente estiver tendo aí uma instabilidade comportamental, um exagero nessa agressividade. Qual que seria o primeiro tipo aí que a gente pode conversar? Sabe aquela situação que você tá ali, né, brincando com seu gatinho, às vezes um filhotinho que você está conhecendo agora, levou para casa há pouco tempo, você começa a brincar com ele, de repente ele gruda no braço, começa a te morder, começa a te chutar e a brincadeira já fica aí um pouco mais bruta, te arranha, te morde, não dá muito certo. Isso acontece, eu sei que você já passou por isso. Nem todos os gatos têm essa reação, mas isso é bastante comum. Isso é uma agressividade numa situação de brincadeira. Então, como é que a gente aborda isso, né? Como é que a gente aborda esse tipo de situação agressiva? A primeira coisa que a gente precisa lembrar né, se a gente estiver falando aí, se a gente estiver pensando, na verdade, na fase de filhote. A gente também já falou disso. Lembra que o gatinho, ele tem uma fase ali, né, na primeira infância, vamos dizer assim, em que ele é socializado pela mãe, pelos irmãozinhos. Então, nessa fase, ele aprende a lidar, né, com essas situações. Então, às vezes brinca um pouquinho mais bruto, a mãe corrige, o irmãozinho corrige. É ali que ele vai começar a entender qual é o limite. E mais, quando o gatinho está na fase ali de começar a brincar, o que seria brincadeira para ele? É um aprendizado. O que o gatinho precisa aperfeiçoar para quando ele for adulto? A caça. Então, a brincadeira do gato nada mais é do que um treino de caça. Isso é natural, é o que a gente espera aí naturalmente no desenvolvimento do gatinho. Entre 1 e 3 meses ele fica ali nessa fase de treinar, né, de brincar de caçar. Então a gente precisa lembrar disso, se a gente está falando aí de um filhotinho. Quando a gente pega um gato adulto, que talvez tenha aí, né, uma brincadeira um pouco mais bruta, uma reação um pouco mais agressiva na hora de brincar, a gente pode pensar que talvez ele não tenha tido essa fase, talvez ele tenha ficado órfão, foi adotado muito cedo, não teve ali essa fase acontecendo naturalmente, então ele pode não ter realmente aprendido a ter esse limite. E pode ser natural dele. Então, respeitar, né, o nosso gato é muito importante. A gente não pode querer forçar a barra, a gente tem que conhecer o limite e respeitar esse limite para que a gente conviva aí de uma forma tranquila, de uma forma harmoniosa. Sabe aquele carinho que você faz no gato e aí de repente o seu gato te morde? Esse é um outro tipo de agressividade que a gente vai falar mais especificamente. Mas a gente precisa conhecer qual é o limite de carinho do nosso gato. Nem todo gato gosta que você fica apertando, que você fica... Sabe aquela Felícia? Eu sou um pouco Felícia, confesso. Então, nem todo gato quer que você pegue, que você aperte. Então, esse respeito do limite a gente tem que ter sempre, em qualquer situação. Então, falando da brincadeira, a gente precisa pensar nisso também. Vamos pensar aí na brincadeira do gatinho. Então, aquele gatinho que fica à espreita, só observando, de repente passa alguém, passa um outro gato, passa um cachorro, passa qualquer coisa ali na frente dele, ele pula para caçar. Esse é o treino de caça. Quando a gente como é que a gente vai manejar essas situações? A gente não pode querer que o gato não faça isso, porque isso é natural. Então, isso é importante também da gente falar. Eu não vou anular determinado comportamento do meu gato, porque também não é saudável eu anular esse comportamento se ele vem de uma questão natural. A gente precisa redirecionar. Ou seja, tô brincando ali com o meu gatinho, aí a brincadeira ficou bruta. Eu não vou brigar com ele, eu não vou bater, eu não vou esguichar água na cara do meu gato. Gente, não faça isso em nenhuma situação.
algumas pessoas orientam a gente a fazer, não é? Tenha lá o borrifadorzinho com água em todos os ambientes, porque assim que ele fizer alguma coisa que você não quer, você borrifa água na cara do gato. Não faça isso, tá? Nunca faça isso. A gente tem outras formas de redirecionar um comportamento ou de mostrar para aquele gatinho que a gente não quer aquele comportamento. Mas não faça isso. Não assuste, não grite, não bata, não borrife água. Você vai causar, muito provavelmente, um outro tipo de problema. Então, não é assim que a gente resolve, tá? Começou a brincar bruto? Para tudo. Na dúvida, você não sabe o que fazer? Para tudo. Então, eu não vou incentivar o meu gatinho a ter esse tipo de brincadeira. Eu não vou brincar com a minha mão. Se você tem um filhinho pequeno, né, uma criança ou um aborrecente em casa, que fica ali provocando o gato, brincando, pegando, apertando, a gente precisa parar com isso já num primeiro momento. Se eu não quero que o meu gato comece a brincar com a minha mão e de repente parta para uma brincadeira mais bruta, eu já não vou brincar com a mão, tá? Esse é o primeiro ponto. Então, redireciona. Não incentiva, né, essa brincadeira com o seu braço ou com a sua mão. E se por acaso ela aconteceu sem querer, tá saindo do controle, para tudo, tá? Lembra dessa palavra, para tudo. Como é que a gente redireciona essa atenção? A gente vai usar brinquedos. Nós vamos fazer com que o nosso gatinho brinque com uma varinha, com um ratinho, uma bolinha, com os arranhadores, nunca com a nossa mão, com o nosso pé, com a nossa perna, tá? Então, só que muitas vezes, né, o ideal é que a gente ensine o nosso gatinho a brincar com isso. Então, a gente precisa levar ele, por exemplo, até um arranhador que a gente queira que ele utilize. Então, entra na brincadeira dele. Ele não gosta de brincar de caçar? Pega lá a varinha que tem a peninha na ponta e vai levando ele, né? Vai incentivando ele a chegar naquele arranhador, a chegar num outro cômodo, para ele gastar energia também. E aí, no final da brincadeira, depois de um tempo aí de brincadeira, você recompensa ele com aquele ratinho, com aquela bolinha, como se ele realmente tivesse caçado. É assim que você tem que brincar com o seu gato. Você tem que entrar no universo dele. Mas então, utilize brinquedos, tá? Nunca a sua mão, ou o seu pé, a sua perna, enfim. O ideal é que a gente faça rodízio de brinquedos. Então, a gente tem que ter ali um repertório, né? Não precisa ser muita coisa. Gato, a gente sabe que a gente consegue improvisar muito brinquedo, desde que seja de uma forma segura, né? Mas a gente não precisa de nada caro para brincar com o nosso gatinho. Mas tem aí alguns brinquedos diferentes e aí você troca esses brinquedos no dia a dia. Um dia você brinca com um, depois você guarda ele, brinca com outro num outro dia. Você pode lavar esses brinquedos, né, para tirar um cheiro ali, colocar um catnip. A gente consegue também brincar aí com a questão de odor, né, e a sensibilidade olfativa que o nosso gato tem, justamente para estimular ele nessas brincadeiras. E a brincadeira precisa ser rotina. Então eu não vou brincar com meu gato só de sábado e domingo, que é quando eu tô em casa, certo? Senão não vai funcionar. A gente tem que brincar todo dia, de preferência mais de uma vez por dia. Você não precisa ficar 30 minutos, 1 hora seguida brincando com o seu gato. Se você brincar 5, 10 minutos várias vezes ao dia, todos os dias, você já vai ter aí um resultado muito legal nessas questões. Isso a gente vai falar para tudo, viu, pessoal? Em praticamente todos os problemas que a gente tem, essa rotina de brincadeira, ela vai entrar aí num manejo saudável, né? Numa rotina saudável para a gente ter um gatinho tranquilo, uma família aí vivendo em harmonia. Legal? Então, já vamos começar a colocar aí na rotina. Todo dia vou brincar com o Xaninho, certo? Isso tem que ser lei. Todos os dias, de preferência mais de uma vez. Então, eu vou ensinar o meu gatinho a brincar e eu vou redirecionar essa brincadeira, tirar da minha mão ou da minha perna para um brinquedo, para um arranhador, para algo que ele possa realmente morder e arranhar sem problema. Certo?
Essas dicas são extremamente importantes. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês coloquem em prática aí. Se vocês tiverem dúvida, tentaram fazer alguma coisa, não conseguiram, Carol, tô tentando levar ele para brincar aqui, não tô conseguindo, coloca aí a sua dúvida nos comentários, fala com a gente que a gente orienta vocês. Lembrem que a gente não tá falando só de ensinar um filhotinho. Se você tem um gato mais velho, coloca a rotina, né? Incentiva ele, não tem problema de idade, nunca é tarde para a gente começar a fazer nada. Então, independente da faixa etária do seu gatinho, vamos começar aí a fazer um manejo mais saudável. Curtam esse vídeo, compartilhem, marquem os amigos de vocês. Eu espero realmente que vocês tenham gostado aí das informações. Vem muito mais pela frente. Eu queria pedir para vocês que gostaram de verdade, se inscreverem aí no nosso canal, ative as notificações para vocês receberem todo o conteúdo da semana aí em primeira mão, porque vem muito mais dicas, muito mais assuntos legais aí pela frente. Até o próximo vídeo, pessoal!